Quando a gente fala de filosofia da história, é preciso antes diferenciá-la, né, da historiografia, do historicismo, né, da análise, da narração metódica dos fatos das ações humanas, né, porque a filosofia da história ela não trata do mesmo objeto, né, ou não tem a mesma inclinação da ciência histórica. A grande questão da filosofia da história é a própria questão do sentido ou finalidade, certo? Desse fluxo imenso de acontecimentos que nós chamamos de história, né? Reflexões acerca do sentido da história, né? Do alcance ou da sua finalidade, né? Já surgiram aí tanto na Antiguidade quanto na Idade Média, na Renascença e principalmente na Modernidade. A origem do termo filosofia da história remonta a Voltaire, né, no século XVIII, e ao que tudo indica, por conta disso, é atribuído, né, a modernidade, a esse espaço aí de mais ou menos 400 anos, né, o nascimento ou a origem, né, da atividade filosófica sobre a história, mas isso é um erro, né? Na verdade, como a gente falou, na antiguidade a gente já encontra, né, a própria origem da reflexão filosófica sobre a história, mas por conta da importância, né, no mundo moderno e contemporâneo das teorias que foram desenvolvidas aí por autores e filósofos como Kant, Hegel, Marx, né, que influenciaram aí muitos comentadores de obras históricas e de filosofia da história, né, o âmbito de estudo ficou ligado a estes séculos, 18, 19, né, até chegar onde nós estamos agora, uma espécie de crise das filosofias da história também, né? Principalmente porque nós perdemos de vista, né, ou perdemos a estima pelas teorias das épocas precedentes, né, do próprio Renascimento, por exemplo, e também do período antigo. Acontece que, invariavelmente, existe uma sobreposição de planos conceituais no que diz respeito ao que deveria estar separado, né? Filosofia da história e disciplina histórica, né? Pois, como a gente falou, a filosofia da história ela lida com uma espécie de reflexão teórica acerca, né, de um sentido final, né, de uma direção final, né, de um acabamento daquilo que nós chamamos de tecido da história. Já a própria disciplina história, ela foca, né, ela dá uma ênfase ao próprio curso dos acontecimentos, né? E este curso dos acontecimentos, o recorte de alguns acontecimentos, até a conexão entre alguns deles ou vários, né, é o seu próprio objeto de estudo e não essa coisa mais abstrata, no qual a gente tende a chamar de sentido da história, né? Aliás, a filosofia da história, ela, por ter uma certa proximidade com outras disciplinas como o positivismo lógico, a própria filosofia moral, né, as metodologias analíticas, né, principalmente de fonte inglesa, né, onde tem lá a sua filosofia especulativa da história, ou se não até uma filosofia crítica da história, ou analítica, etc, etc. Isso tudo veio vamos dizer, jogar a própria filosofia da história num lugar onde não é próprio dela. Por quê? Porque parece que a filosofia da história é apenas mais uma modalidade de filosofia dentre outras, né? Como se ela estivesse bebendo de várias águas, de várias
várias fontes e não tivesse ali o seu habitat natural, ou seja, o seu campo de ação próprio, né? Então, o campo de ação próprio da filosofia da história deve ser traçado, né, destacado, para que justamente ela não se misture com qualquer processo de estudo antropológico, sociológico, que fique bem nítida a sua acepção, a sua atividade em separado, né, em destaque destas outras disciplinas de estudo ou de ciência, certo? E o campo de ação da filosofia da história, né, como uma disciplina autônoma, né, é sempre o campo do sentido, né? Não há filosofia da história sem, né, uma reflexão profunda sobre o sentido dos acontecimentos tomados como um todo, né? Não isoladamente, mas tomados como um todo, né? Então, para que a gente fique com uma percepção bem clara do que nós estamos falando, no sentido de que qual é a real definição, a real importância da filosofia da história dentro do cenário do qual nós estamos hoje participando, que é um cenário bastante nebuloso, né, tanto do pensamento humano, quanto da moral, quanto da construção civilizacional e etc., das mudanças de rumo, né, toda a carga que a filosofia da história moderna trouxe para o mundo, né, ela se vê presente nesse cenário, né, esse cenário que representa uma mudança de eixo, né, em relação à concepção que nós temos de um sentido último da história, né, que, como a gente pode ver, ou veremos, ou como vemos aqui no nosso trabalho, sofreu diversas transformações, né? Então, a origem, né, da pergunta acerca da finalidade da história, né, apesar de ser atribuída, como eu disse, às teorias mais modernas, né, ela já existe desde a antiguidade, certo? E através de um processo de secularização ou laicização das crenças e doutrinas teológicas do cristianismo, que é a categoria que nos, vamos dizer, nos trouxe uma visão linear ou uma visão contraposta à visão cíclica, né, dos povos pagãos, caracteristicamente gregos e romanos, vamos dizer assim, né, em sua grande parte, né, ela impregnou em toda a vasta região civilizacional do qual nós somos herdeiros. Então, esta seiva, vamos dizer assim, do sentido último da história, que foi transfigurado aí pelo cristianismo, né, a uma visão providencialista da história, né, como se Deus estivesse dirigindo os eventos, e não simplesmente eles acontecessem conforme passagens cíclicas ou periodais do próprio mundo da transformação e do devir, né? Esta visão cristã é a que sofre o processo da secularização ou da laicização, né? Suas crenças, doutrinas de cunho teológico, certo? E isto aí, por conta dessa laicização dos conceitos, né, que foram transformados em conceitos e convertidos em princípios filosóficos, né, gerou uma espécie de crise de entendimento, né? Então começa a ver por todo lado, nesse próprio meio, né, que é civilizacional ocidental, uma negação às metafísicas ou filosofias da história, às visões metafísicas e filosóficas da história. E alguns teóricos começam, né, a negligenciar a questão do fim, certo? Isso daí tem total
importância, né, máxima importância, se a gente quer compreender o porquê de certas coisas no mundo de hoje, nos tempos de hoje, certo? Então é bom para nós que nos interessamos bastante por filosofia da história, colocarmos as coisas às claras, porque filosofar a história, né, não é apenas um passatempo, um artigo de luxo, mas talvez seja um dos objetos, né, ou vamos dizer, uma das direções mais essenciais da nossa reflexão possível. Então, a origem da questão filosófica da história, ela tem total ligação, por exemplo, com o significado original do próprio termo história, né? História, conforme a sua raiz grega, ela tem um sentido de relato, ou de narração, ou de descrição de acontecimentos, ou seja, de cenários, de mudanças que sejam concatenadas e ligadas entre si, né? O acontecimento, ele tem que ter esse caráter de mudança, mas de mudança relacional, né? De mudança que envolve também um certo tipo de ação, né? E a descrição desses acontecimentos, a narração desses acontecimentos, tal qual eles se apresentam à nossa percepção sensorial e à nossa inteligência, isso daí é atividade histórica. Isto daí é história, no sentido original da palavra. Então, antes de falar de qualquer coisa de filosofia da história, temos que entender que a história é esse processo pelo qual o homem narra o acontecer. Mas para que ele narre o acontecer, é preciso que ele, né, crie uma forma desse acontecer em sua consciência. Quase como uma espécie expressa, né, no jargão aí, no filosófico aí da escolástica, etc. e tal. Então, o sujeito, né, para empreender na história, ele precisa, primeiro, não só relatar, mas presenciar um acontecimento. Ou que pelo menos ele tenha a máxima certeza de que alguém presenciou e mais, que esteja narrando ou descrevendo estes acontecimentos com total fidelidade. Então há também um processo de necessidade de veracidade, né, de honestidade intelectual, né, da parte de quem empreende a história. Então, essa atividade, né, se a gente pegar também a raiz indo-europeia da palavra, que segundo dizem vem do vocábulo wei, que significa ver, estar presente, em suma, testemunhar aquilo que acontece. A gente vai perceber o seguinte, que entre a visão, né, do acontecimento, entre a percepção do acontecimento, a criação de uma forma, né, a elaboração de um símbolo presente na consciência e logo em seguida a descrição ou narração desse acontecimento através do símbolo, no qual a própria narração se torna também uma extensão desse símbolo, isto daí é o próprio rudimento da ciência histórica, certo? E isso daí acontece com o ser humano, né, independentemente da descoberta dos fundadores da historiografia ocidental, Heródoto e Tucídides, principalmente Heródoto, né? Porque quando Heródoto começa, né, a querer investigar, né, tudo aquilo que foi registrado ou que foi testemunhado anteriormente para ali fazer um relato histórico, né, para ele empreender isso daí era preciso que ele, como ser humano, já tivesse essa capacidade, essa potência que tem todos os seres humanos de aprender uma sequência de fatos, uma sequência de acontecimentos
formulá-los enquanto um símbolo, uma imagem mental discernível, certo? E dentro dessa formulação ele conseguir descrever, né, estendendo essa imagem interna da consciência, né, em forma de discurso, falado, escrito, etc., para outros. Então, todo esse processo, né, de interiorização e de exteriorização, isso aí tem a ver com esse ver da história, né? É o ver da história. Isso, se a gente parar para pensar, já há nisso daí um caráter filosófico, né? Porque você não vai simplesmente ver e descrever como um robô. Você vai ver e descrever e vai entender a partir daquilo que você viu dos acontecimentos, que você formulou na sua mente ou na sua consciência, e aquilo que você tentou expressar, tudo isso daí pressupõe um sentido interno, né? Um sentido presente, né? Um sentido que você não só cria, mas você afirma como algo já criado, ou seja, algo já presente, já embutido no próprio acontecimento. Então, quando o Heródoto começa a narrar, né, os fatos da guerra que ele estava pesquisando, ele vai fazer lá uma seleção de relatos daqueles sujeitos que estavam presentes naquilo que estavam narrando para ele, e vai fazer uma diferenciação, uma distinção entre aquilo que eles disseram que viram e entre aquilo que eles disseram que ouviram falar. Então já há aí uma gradação em busca de uma veracidade entre a ordem desses discursos, a validade desses discursos. Então aquilo que o sujeito viu é mais importante ou tem mais autoridade do que aquilo que contaram para ele, certo? Então, quando o acontecimento é narrado ou registrado por alguém que esteve presente, que viu pessoalmente, isso daí tem valor histórico. Agora, quando o acontecido é apenas algo que deixou uma marca, né, uma marca que não tem como você mais recorrer à testemunha que o gerou, isso é apenas um conhecimento arqueológico, né, que tem o seu valor histórico, mas não é histórico no sentido pleno. Então, se você for parar para pensar na concepção de Heródoto e Tucídides, né, tanto Heródoto, que tinha já um critério mais de cunho mais religioso, ou até mesmo épico, quanto Tucídides, que tinha um critério de cunho mais político e militar, ou seja, a ênfase da investigação deles era um pouco diversa, né, nesse sentido. Se a gente for parar para pensar, a história aí é uma colcha de retalhos, não é uma unidade, certo? As histórias têm unidade apenas em si mesmas, não num conjunto. Então você pode contar uma história de um fato que aconteceu no âmbito da sua família, e ela não vai ter ligação nenhuma, de repente, com uma história que você ouviu falar de uma guerra. Elas não têm conexão testemunhal nenhuma, às vezes. Então, como falar de um sentido último da história? Então, para que houvesse a criação da ciência histórica, né, ou da atividade do historiador, né, uma transmutação até um plano de reflexão, no qual a gente tende a chamar de filosofia da história, né, isso daí teve que haver uma espécie de upgrade, né, nessa concepção, na concepção de que não existem apenas histórias, mas existe história, ou seja, existe uma forma de testemunhar o fluxo total dos acontecimentos, como se eles estivessem
né, intimamente interligados, independentemente se eles, né, aparentemente estão desconectados da própria ciência, né? E, vamos dizer, o nascimento dessa transformação em termos de reflexões se dá com o grego Políbio, 2 séculos antes de Cristo, porque foi ele o primeiro a falar, né, explicitamente uma história que fosse universal, no qual todas essas histórias particulares que o historiador vai coletando e vai registrando e vai validando, como se todas elas estivessem costuradas e confluindo para um fim, independentemente se estão isoladas, né, geograficamente, culturalmente, uns dos outros. Então, meio que orientadas por uma perspectiva futura, né, que não se confundem, por exemplo, com o passado, os acontecimentos da história tendem, segundo Políbio, a convergir para um único fim. Porém, qual é este único fim na cabeça de Políbio? Né? Na cabeça de Políbio, tudo que acontece no mundo acontece em vista de uma unidade civilizacional, que é o mesmo que dizer, no mundo antigo, uma unidade de domínio. Então, tudo estava convergendo, né, cortando o assunto aqui, para o domínio de uma civilização especial, no caso, a civilização dele, né, na época dele, era o Império Romano. Então, o Império Romano, vamos dizer, seria a força de unidade pela qual todos os eventos da história, todas as histórias particulares, isoladas, tal qual Heródoto, Tucídides estavam, né, imbuídos de investigar, por exemplo, todos esses fatos, esses acontecimentos particulares da vida humana estavam, na verdade, todos costurados em vista de um único fim, confluindo para um único fim, que seria o que? A unidade do Império Romano sobre o mundo. Né? Então, para isso, o Políbio ele usa, né, vamos dizer, um princípio que serve de, vamos dizer, de agente de todo esse processo, que é o princípio da fortuna ou acaso. Né? Então, o que ele diz? Que os acontecimentos políticos, que são, na verdade, a ênfase da história, aquilo que há de importante na história, que, de certa maneira, eles atingem todas as individualidades, né? São eles que são a matéria-prima pelo qual o princípio da fortuna faz, né, costurando toda a coxa de retalho em vista de um único fim, que é o domínio romano. Então a fortuna, né, o acaso, vai levando tudo meio que misticamente, meio que mecanicamente, para esse fim natural e político de todo mundo, que é a civilização romana. Certo? O fato é o seguinte, que mesmo tendo uma concepção cíclica do tempo e da própria história, né, como uma história periódica, com períodos de nascimento, desenvolvimento e morte, né, que vão se repetindo ad infinitum, o Políbio ele vê nessa visão algo novo que surge dentro do campo humano, né? Mas algo que foi se construindo por mero acaso, por mera fortuna. Aquilo aconteceu, certo? Embora ele estivesse errado, a própria história provou que ele estava errado, é uma concepção interessante, porque foi o primeiro sujeito a, pelo menos explicitamente, colocar que a história tinha um valor, um sentido final. Sentido final político, né, um sentido final de domínio imperial ou civilizacional, mas tinha uma finalidade, tinha uma visão de finalidade, né, coisa que a gente não encontra anteriormente, nem mesmo nos seus antecedentes, Heródoto e
Tucídides, certo? Só que, alguns séculos depois, com o advento do cristianismo, né, nós vemos que essa visão do pensamento sucessivo de Políbio, mesmo estando dentro de uma ideia de tempo cíclico, isso aí acaba sendo suplantado pela ideia cristã, né, de uma temporalidade linear, progressiva e orientada por uma força superior chamada Deus. Então nós vemos isso daí, né, esse sistema, né, filosófico já pleno em Santo Agostinho. Então em Santo Agostinho, né, dá-se início à filosofia da história, que em Políbio surge como a filosofia surgiu nos pré-socráticos, para depois irromper de forma plena e perfeita e sintética no próprio Sócrates. Então, vamos dizer, os pré-socráticos aí da filosofia da história, os pré-agostinianos, Políbio, né, e obviamente Tucídides, Heródoto, porque a própria ciência histórica, ela é uma forma de reflexão, né, também dos acontecimentos. Está nela, né? Ninguém pode filosofar sobre a história se não fizer um movimento da história antes. Nenhum filósofo da história pode filosofar sobre a história sem ter passado por esse processo de testemunha, de verificação, de descrição de acontecimentos. Então, a forma da história, ela já da ciência histórica, ela já guarda em si, né, o germe da sua própria reflexão. Ela já é feita, parece que para isso. Não é feita só para catalogar, mas é feita para, a partir dos catálogos, a gente retirar ali, né, um sentido maior, que não está presente apenas naquilo que foi catalogado. Certo? Então, o sentido da providência começa a aparecer como o sentido da própria história, após Políbio com Santo Agostinho. Porém, o que Santo Agostinho fez foi sistematizar a ideia de filosofia da história, de sentido da história, que já estava de alguma forma presente na teologia da história surgida do povo de Israel, né, com a sua lógica da promessa, né? Então, o povo judeu, né, o povo hebreu, tinha a esperança lá na vinda do reino de Deus, no fim e no cumprimento da criação, do tempo, da história, né? E nos primeiros séculos da era cristã, as doutrinas cristãs começaram a realçar, né, o que? A urgência desta transformação escatológica já presente no povo judeu, né, justamente com o retorno do Cristo, né, o seu reino de 1000 anos, aí, tanto é que aparece aí, né, já nesse período a prática do milenarismo, né, na patrística, por exemplo, né, mas também outras vertentes aí de consumação escatológica, já com aspectos religiosos e políticos misturados, né, tendo em vista o próprio Império Romano, que se cristianizou pouco a pouco. Isso aparece, por exemplo, em Eusébio de Cesareia, como se o cumprimento da história fosse a assimilação do cristianismo, né, no sentido da civilização mundial. Então, o cristianismo ele penetrou na civilização romana, que era, no caso, como Políbio acreditava, o grande ápice da história, né, a grande finalidade da história, e ali, né, como se o cristianismo fosse aquilo que fosse o último império, vamos dizer assim. Mas Santo Agostinho, ele chega, escreve a Cidade de Deus, né? Claro que ele escreve a Cidade de Deus como uma resposta às acusações romanas que imputavam a derrota, né, das suas invasões, etc., a sua própria derrota, a sua própria derrota
a, né, a hostilidade dos deuses pagãos, porque estavam ali meio ciumados por conta do culto cristão que estava acontecendo ali dentro. Então eles vinham com essas acusações. Agostinho responde em alto e bom tom, né, apologeticamente, né? E ali ele meio que destrói todos os argumentos, né, de forma até irônica em algumas partes, deixando bem claro que não, olha, o sentido da história rejeita toda a escatologia de cunho político, certo? Vocês estão errados, né? Então, o fato das coisas se sucederem no mundo, né, os acontecimentos que se dão no mundo, eles não são fundamentais para a ordem última de todas as coisas, né? A história nasceu do pecado, mas ela vai se consumar naquilo que chamamos de salvação, e salvação conjunta. Não salvação plenamente individual, mas salvação conjunta. E daí vem toda a explicação, toda a teorização de Santo Agostinho a respeito do conflito entre cidade celeste e cidades terrenas, né? A ideia do conceito da peregrinação, nós estamos aqui no tempo peregrinando até a eternidade, né? Até mesmo uma certa divisão da história em épocas, né? Basicamente 6 épocas, né, que culminam na 7ª e última, que é o reino escatológico, ou seja, o reino para além da própria história, né, que é onde, como se fosse o nosso repouso, o repouso do nosso coração, que vivenciou esse conflito como um peregrino aqui na Terra durante os 6 dias da criação, ou as 6 épocas da história. Então, Santo Agostinho ele vem e sistematiza conforme a ordem da providência, né, lançando ali toda uma ideia de articulação entre as duas cidades, certo? Remontando ali, fazendo uma leitura desde Abel e Caim como vamos usar a palavra que arquétipos dessas duas cidades, desses dois corações, desses dois amores no mundo. Então, algo que apenas a fé permite vislumbrar enquanto sentido, ou enquanto propósito, progresso, finalidade, né? A ideia da providência como sentido, né, o agente primeiro da história, o agente interno da história, e a salvação como o sentido último da história, né, é o curso histórico concreto para Agostinho, que passa desde Adão até o dilúvio, de Noé até Abraão, de Abraão até Davi, de Davi até o Êxodo, do Êxodo até o nascimento do Cristo e, né, nascimento do Cristo até a sua segunda vinda, como a 6ª época, certo? Que vai culminar na última e fundamental, que é o reino eterno para fora do mundo, para fora da história, aliás, né? Completa e abrange a história. Então, você veja, a questão, a origem da história, da filosofia da história, ela se dá dentro do contexto cristão e não dentro do contexto simplesmente moderno. Este é o grande erro que nós não podemos esquecer de se precaver e não cair, certo? A origem da questão filosofia da história, ela surge dentro do próprio escopo da história, enquanto disciplina, enquanto ciência, né? Porque a própria atividade história já deduz essa necessidade de você compreender para descrever, né? E muitas das vezes descrever para compreender, dependendo do caso. Então, a atividade do historiador, ela já começa com uma atividade potencialmente filosófica. Ela não é uma atividade filosófica, certo? Ela é uma atividade investigativa, mas ainda não é filosófica. Ela passa a ser filosófica quando, daquilo que foi investigado, nós saltamos para um sentido geral de todas as investigações tomadas num conjunto e dentro de uma unidade.
Políbio vem e diz que essa unidade era o Império Romano. Os próprios cristãos, né, no caso citado aqui, Eusébio de Cesareia, interpreta a consumação da história como a assimilação deste Império Romano pela força cristã, pela fé cristã, pelo espírito cristão. Mas Agostinho vem e diz, não tem essa de escatologia política, né? A finalidade da história não é uma escatologia política. As últimas coisas não são últimas coisas políticas, mas são coisas eternas, são coisas da cidade de Deus, a cidade do amor a Deus, que irá começar aqui na terra através da nossa peregrinação e culminar na eternidade, no sétimo dia, né, que é após a segunda vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, esta é, né, a origem da questão filosófica sobre a história. E por conta da perda desta origem, né, ou do esquecimento desta origem, ou até mesmo do desprezo desta origem agostiniana da filosofia da história, é que foram surgindo depois, né, elementos contraditórios a ela, que foram pouco a pouco meio que ocupando o espaço dela, né? Quase 800 anos depois, 1000 anos depois, vem o Joaquim de Fiore com outros, vamos dizer, com outra teoria acerca da história, né, que inclusive foi condenado na época pela própria igreja. Inclusive hoje essa teoria ainda continua exercendo fascínio e poder na mentalidade moderna e contemporânea. Depois vem, né, o retorno das visões cíclicas na Renascença, e depois vem toda a carga de todo o arsenal moderno aí, a partir de Voltaire e todos os outros que vieram, né, depois, Condorcet, Turgot, Comte, Hegel, Kant, etc, que vão fazer nada mais do que criar, secularizando, né, depois de um processo longo de secularização, né, convertendo os princípios teologais para os princípios filosóficos pura e simplesmente, né? E não como Agostinho, que se servia de uma atividade filosófica, mas com critérios teológicos, né? E a grande crise que a gente vive hoje, e já vive há alguns séculos, né, que vai só crescendo e culmina nesse mundo maluco que a gente conhece hoje, toda essa crise, toda essa loucura, ela não é inseparável da perda do sentido histórico, a perda do senso histórico concreto, né, do curso concreto das coisas, como disse Agostinho, que é o curso da finalidade da salvação. Quanto mais a humanidade perde esse sentido último, que é o sentido final da história, a própria salvação, não só individual, mas coletiva. Não existe salvação coletiva se não tiver salvação individual. Mas a salvação individual é impossível sem existência coletiva, né? Então, a nossa participação dentro da salvação é a participação dentro de uma cidade, né? Dentro de uma comunidade. A perda disso trouxe, né, grande parte das mazelas que conhecemos hoje. Então, acho que isso é tudo que a gente tinha para falar por agora sobre a origem da questão filosófica da história. Até a próxima e valeu!